Olá pessoal, gravando esse vídeo aqui para falar um pouco do R, né? Alguns alunos comentaram comigo que não tiveram ainda uma experiência, né, com R em outras disciplinas do nosso curso. Então vou falar aqui um pouquinho, né, rapidamente e bem focado aqui no nosso caso a respeito do uso do R. Para o R, pessoal, tem material, muito material aí na internet, no YouTube. Então, qualquer dúvida pontual, principalmente, tentem recorrer a esse tipo de coisa que funciona muito bem, né? Aí consegue mais focado, né? Às vezes vou tentar fazer um vídeo, vai ficar muito grande e talvez não responda a uma dúvida específica e tal. Então, assim, aqui eu estou usando o RStudio, né? Que eu acho que é o mais famoso aí, IDE, né? Editor de texto para o R. Então, né, instala primeiro o R, instala depois o RStudio e tá tudo bem, né? Aqui eu tô com, né, um script aqui para o R, um arquivo, texto, né, que é .r, então ele já tem a sintaxe do R, vai, vai fazer o destaque ali que é interessante para a gente. Então, assim, a primeira coisa no R é que ele é orientado a objetos, né, e a gente então escolhe um nome que a gente quiser e a gente pode atribuir um valor, né, uma função. Né, esse objeto vai ter, né, vai carregar algum objeto de alguma classe, né, dentro do R. Então, por exemplo, eu poderia concatenar números, né? 1, 2, 3, por exemplo. Tá? Então, esse Czinho aqui, ela concatena coisas num vetor, né? Então, aqui no caso, o Y aqui. Né? Poderia fazer um vetor de palavras ou letras, por exemplo, né? A, B e C. Aí percebam que para letras, né, a gente usa aspas ali, né? Pode ser acento também, né? E, e aí cada um tem uma estrutura, né? Aquele Y ali é numérico, né? Enquanto que o Z é um carácter, né? Para representar palavras, né? Caracteres, assim. Né? Tá bem? Então, isso aí são detalhes, né? Estruturas que são muito importantes para a gente, matrizes, né? Então, por exemplo, eu posso construir uma matriz, né? Usando essa função matrix aqui, e aí eu posso dizer os dados que eu quero que entrem nessa matriz, né? Então, por exemplo, poderia ser um vetor de 1 a 9, e aí o número de linhas, por exemplo, eu poderia escolher 13, número de colunas igual a 3. E aí com isso eu tenho aqui a minha matriz. Tá certo? Uma forma muito boa para a gente, né, para formar matrizes é concatenar vetores, né, formando uma matriz. Então, por exemplo, uma matriz X, eu poderia usar essa função aqui, né, cbind, e aí, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma variável que eu vou chamar aqui de constante, que é igual a 1, uma outra variável x1 aqui que é igual a. Aí aqui eu estou gerando aqui da distribuição normal, né? Eu conheço o nome da função, rnorm. Aí eu vou dar aqui um tamanho, né? No caso aqui 100, por exemplo. Média 0, variância 1. E uma x2 aqui, por exemplo, x2, uma uniforme de tamanho 100 também, entre -1 e 1, por exemplo. Tá certo? Então, pessoal, aí o que acontece? Olha, eu formo uma matriz de uns, coluna de uns, uma coluna x1, uma coluna x2. Né? Então percebam que o R ele faz o que a gente chama aqui de reciclar. Né? Aqui eu coloquei apenas um, né? Mas ele entende como a matriz ela precisa ter, né, ela concatena, né, vetores de mesmo comprimento. Caso o comprimento não seja igual, ele vai reciclar, né? Tá certo?
e ele vai dar um warning se a gente colocar aqui um vetor que não é múltiplo, né? Então, se eu colocar aqui um vetor de tamanho 30, por exemplo, aí ele vai me avisar, né, que, né, tá certo? Que, né, ao reciclar aqui, esse cara, né, não é múltiplo, né, não consigo reciclar o número inteiro de vezes e chegar no tamanho de x1 e de x2, tá certo? Só que mesmo assim ele recicla, tá? Então a gente tem, né, aqui eu não estou colocando a estrutura toda, né, não ficar muito grande, mas ele recicla e faz a matriz 100 por 3, né? 100 linhas e 3 colunas, tá bom? Então aí tem que ter esse cuidado aí, ou, né, usar isso aí de forma consciente. Tudo bem? Uma outra estrutura que é mais interessante, assim, que é também muito interessante para a gente, é a estrutura de data frame, né? Porque, por exemplo, se a gente tenta fazer aqui um cbind aqui de y e z, né? O que vai acontecer? Ó? O y, tá vendo? Ele acabou gerando, né, uma matriz, mas que não tem nenhum elemento numérico, né? Tá certo? Então é só os caracteres, né? Ou as letras, né? Tá bem? Então ele entendeu 1, 2, 3 como caráter, né? E não como número, tá bem? Agora, se a gente coloca aqui, vou chamar aqui de dados, né? Porque data frame geralmente tem muito a ver com isso. Agora, se eu faço um data frame com y e z, aí eu não tenho nenhum problema. Tá certo? Ó, eu posso pedir aqui o str dos dados, e aí ele entende, ó, o y é numérico, o z é um caráter, né? Vamos chamar assim. Tá bem? Então, né, basicamente é isso, né, que a gente vai precisar em termos assim né, de estrutura de dados, né? Aí tem estrutura muito interessante que é lista, né? Mas aí eu falo mais para frente, quando a gente quiser construir funções, aí na saída da função é interessante usar a lista. Tá? E aí aqui, né, operações importantes, eu acho que vou falando ali ao longo dos vídeos, né? Uma outra questão é a dos pacotes, né? Então, quando a gente for chamar um banco de dados, muitas vezes esse banco está dentro de um pacote e aí eu preciso chamar esse pacote, né? Então, no caso ali do pacote do Uldred, né, o denominado Uldred, que tem vários bancos ali interessantes para a gente. Então, a gente carrega o pacote e aí de posse do pacote eu posso acessar, né, os bancos que tem nesse pacote. Então, quando eu uso essa função, né, data mrows, o objeto mrows ele é carregado, né? Ele é carregado aqui para a área de trabalho. Tá bem? Aqui, ó, se eu peço esse str, né, eu uso a função str, eu sei que ele é um data frame e aí eu tenho aqui, né, as variáveis que estão nesse banco de dados. Tá bem? Tá, pessoal, então eu acho que para o primeiro vídeo é isso. Vou fazer um outro, né, a respeito aí mais específico aí da questão 1, né, da lista da semana 2. Tá bem?